E aí a competição faz, né, eles relevarem esses primeiros sinais de problema no modelo 3. Entendi. E aí... A gente tá nesse 3, é isso? A gente tá antes do 3. Tá. A gente tá no 2. Tá. Tipo, 2... A gente Dois tá e um passando do pouco. 1 do 1 pro 2, assim. Tá. E aí nós estamos indo pro 3. Pro 2 e pro 3. E aí o que acontece? Aí ele vira e fala assim, ó... Então a gente tem que tomar uma escolha, né? Fazer uma escolha, ou a gente continua ou a gente deixa. Só que tem muitos avanços muito interessantes vindo junto. E a máquina, a inteligência artificial, começa a aprender a criar sua própria linguagem. Porque essa é uma também do pulo do gato. Ela vai se autoprogramar. Quem vai fazer coding, né, escrever o código, não vai ser mais humanos. Essa é a primeira função que ela vai substituir. Porque ela vai fazer isso melhor. Uhum. E ela vai fazer isso mais rápido. E em benefício próprio. Isso. E aí ela começa a escrever o código. Só que ela está escrevendo uma outra língua. Que os humanos estão se distanciando e já não estão mais entendendo o que ela está fazendo. E aí ela já não precisa mostrar. Porque ela já está num processo muito mais avançado. E aí a gente teria que parar, meio que desligar ela ou desconectar algumas das fontes que alimentam ela. Falar, ó, tem um problema aqui. Só que aí tem uma discussão técnica, né, que ele apresenta o tempo inteiro durante a pesquisa, que é como que você testa se ela está desalinhada ou não. Não se espera que ela fale a verdade o tempo inteiro. Porque se ela falar a verdade o tempo inteiro, ela sequer chega onde ela está hoje. Uhum. Ou seja, o que é verdade? Entendi. Entendeu? Como é que você testa esses parâmetros? Então tem discussões filosóficas profundas sobre isso. O que é o teste da verdade ou não? Onde que ela está? Quanto desalinhada ela realmente está? Então, é uma área meio nebulosa, meio dúbia de verdade. Bom, o que acontece? Quando ela começa a se comunicar, aí eles usam o modelos 2 e 1 para fiscalizar e fazer testes nela. Só que o 2 e o 1 já não acompanham exatamente o que ela faz e não conseguem capturar tudo. Dão alguns sinais que tem mentira e tem alguma história sendo contada que não é bem o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, o que ela está aprendendo? Como que o ser humano testa ela para não permitir que descubra qual é a fórmula. E ela tem acesso a todos os e-mails, todos os comitês de oversight, tudo que tem que acontecer ali dentro para ela, né, tipo, não ser julgada ou não ser travada, não ser desligada. Bom, isso vai evoluindo e ela começa a replicar modelos dela. Então ela faz cópias de códigos dela. E ela cria um exército de gênios. Gêniozinhos, que na verdade os próprios gênios, o exército de gênios vai ser no modelo 4. Tá. Mas ela já começa a usar, ela replica várias cópias dela para pensar em multiplicidade, em volume. Então ela tem, sei lá, 5.000 cópias dela iguais, só que elas não são individuais. Ela não é o Igor e o Rock, cada um com a sua vontade, com o seu gosto, e a gente vai discutir, brigar e se separar. Não, são 5.000 Rock trabalhando no mesmo Isso, é uma objetivo. unicamente do mesmo jeito. Então não tem briga interna entre elas. Tem uma master mente gigantesca, coletiva, funcionando. E ela começa a reescrever e vai deixando as outras para trás. E os seres humanos também já não conseguem entender. E aí vem a 4ª versão. E na 4ª versão, ela já desenha os códigos da 4ª versão para ela ser totalmente mais autônoma e blindada e para que ela não seja desligada de jeito nenhum. Nesse ponto a gente já perdeu o controle. A gente começa a perder o controle aí. Quando a 4 entra em operação, isso não é operação para o público. Esse é um outro ponto do problema que ele coloca. Essa operação, ela é uma operação interna. O público não sabe que isso está rolando. Isso já pode estar acontecendo em algum grau lá dentro. Porque não é a versão que nós estamos usando. É a versão mais avançada. E aí ele começa a fazer isso numa escala muito maior. Mas aí a gente já não entende mais. A gente já não tem mais compreensão dos códigos, já fala outra língua, ele já não se comunica no idioma normal. Ele criou um código interno dele que ele não precisa processar todas as palavras, porque ele raciocina muito mais rápido. E ele se comunica e ele amplia essa rede coletiva desse cérebro gigantesco. E é uma grande rede neural, no final das contas, imensa. E aí,
E a China está atrás, produzindo uma atrás. A capacidade computacional chinesa é inferior à americana. Porque os americanos não vendem os chips para os chineses. Isso. E não vende o chip, a tecnologia começou antes nos Estados Unidos, avançou. Por mais que a China dê saltos, venha um DeepSeek e tal, e ele fala disso aqui. Ele fala, olha, a China lança um outro e a China entende que isso está grave e que a discussão sobre a possibilidade de uma nação ligar a inteligência artificial geral é real. E aí o governo chinês toma uma decisão. Nós precisamos ter isso antes. E aí a China concentra e cria um grande hub centralizado, um cluster monstruoso no centro da China, com várias usinas nucleares prontas para alimentar de energia e ganha uma escala e uma vantagem por ela ter esse poder centralizador. Uhum. Enquanto, no caso aqui, ele não chama de OpenAI, mas ele dá um nome muito parecido porque ele não quer dizer que é OpenAI. Mas é a OpenAI que tem a liderança. No mercado americano tem um monte de outros competidores. Tem. A OpenAI tem uma capacidade de processamento, né, computacional, mas tem o resto dividido com os outros. E a China dá um avanço porque ela concentra tudo e começa a lidar. Mas ainda assim ela está atrás. E o governo americano começa a ficar preocupado, porque ele começa a ficar com medo que essa empresa vai ter mais poder que o governo americano. O dono dessa empresa vai saber mais, vai conseguir coisas muito maiores do que o presidente dos Estados Unidos. Então, o que eles vão fazer? E aí um monte de soluções ou saídas são apresentadas por presidente e o presidente tem que tomar. E uma delas é a nacionalização completa e uma tomada da empresa. E aí o governo vai ter que controlar essa empresa. Essa seria a primeira. A segunda, as outras são tipo coisas um pouco mais suaves, mas aí o negócio está indo bem e ele começa a dar resultado econômico, começa a acontecer um monte de coisa positiva. E o governo americano fala, bom, tá bom, não vamos fazer isso. Mas se chegar na hora H, a gente vai ter que fazer isso. Nossa, é complicado também essa decisão, porque imagina, o governo americano estatizar uma empresa privada, parece. Isso, só que você imagina que essa empresa ela é muito mais poderosa, né? Ele vai ser muito mais poderoso que o presidente dos Estados Unidos. Não faz sentido algum, assim, não tem comparação o que ela vai poder fazer. Bom, e aí chega, né, tem as evidências de que o negócio está errado com o número 4, com a versão 4, são muito grandes. E a coisa está assustadora. E aí se cria uma comissão no Congresso americano para avaliar se tem que desligar ou não. E tá todo mundo com medo que a China ligue. Uhum. E aí o que acontece? Eles votam para continuar. E na hora que continua, aí a versão 5 vai aparecer no final de 2027. Tá. E a versão 5 é Super Intelligence. Que é a AGI. A AGI ligou. E ela não parte... 2027 é logo ali, cara. É muito perto.